Tenho aqui uma série de declarações de líderes de partidos, de deputados, senadores. Vou fazer um rápido apanhado aqui. Ao jornal Estado de São Paulo, o líder do PRB, Lafayette Andrada, disse que a pauta foi superficial e o Congresso acabou sendo alvo de um sentimento difuso contra a classe política. A frase dele foi: é um sentimento contra as classes políticas, contra os dirigentes, é o povo reclamando que as coisas não estão boas, reclamando dos políticos. Então, no sentimento difuso, isso cai contra o Congresso. Pois tem aqui o deputado Paulinho da Força dizendo, abre aspas, Rodrigo Maia é o único que sustenta o governo ainda hoje. Ataque a ele é tiro na testa e não no pé. Luciano Bivar, que é presidente do PSL, afirmou que Rodrigo Maia e os partidos do Centrão estão preocupados em aprovar as reformas, abre aspas. O presidente não quer dizer que velhas práticas seja o Centrão. Velhas práticas não tem nada a ver com o Centrão. O Centrão está preocupado em fazer uma pauta positiva para o Brasil. E avançando aqui, já foi citado o deputado Elmar Nascimento, que falou ao Jornal da Manhã. Ele criticou os protestos convocados nesse domingo por apoiadores do governo. E tenho também Major Olímpio também em entrevista que disse, abre aspas, logicamente Rodrigo Maia tem um papel fundamental como o dono da pauta da Câmara e acaba, de certa forma, ecoando sobre ele o ônus de conduzir essa pauta e o bônus da pauta desagradar pelo resultado, que não é uma coisa que ele pode controlar. Aqui uma série de declarações de políticos nessa segunda-feira, Vera. Mais importante do que as declarações dos políticos é a maneira como eles vão se comportar de agora em diante, né? Diante de um cenário em que o presidente passou a semana assoprando, dizendo que não era ele que estava à frente das manifestações, desencorajando seus ministros a irem aos atos, mas usou duas ocasiões no próprio domingo para surfar em cima deles, num culto religioso pela manhã, para uma super inovação política, fazer proselitismo político em templo religioso, e numa entrevista à noite à TV Record, em que deu um cavalo de pau na declaração dos idiotas úteis e aproveitou para conclamar as pessoas do Centrão a se libertarem da sua liderança e passarem a ser independentes. Essa questão do Centrão, né? Isso é importante da gente discutir, porque isso também está virando uma narrativa bastante engraçada. O Centrão nada mais é do que o grupo que se criou em torno do Eduardo Cunha, vejam só, para o impeachment da Dilma Rousseff. Foi o Centrão que assegurou o impeachment da Dilma Rousseff sob os auspícios, sob o comando do Eduardo Cunha, e na época foram alçados à condição de heróis nacionais. O Centrão, com as suas diferentes configurações, nada mais é do que um conjunto de partidos que se reúnem em bloco para ter alguma ascendência sobre a pauta da Câmara. Isso aconteceu para a eleição do Eduardo Cunha, foi importante para o impeachment, se reverteu na eleição do Rodrigo Maia e permanece como uma força importante no Congresso. E por que existe o Centrão? Por que o Centrão está assim amalgamado? Porque o governo Jair Bolsonaro ainda não construiu uma base para chamar de sua. Esses partidos poderiam deixar de ser Centrão e passar a ser a base aliada no Congresso, que é uma outra denominação bastante conhecida. Qualquer um que cobre Câmara e Senado sabe a que se refere. São os partidos que integram o governo. Quais são os partidos que integram o governo, Jair Bolsonaro? Bolsonaro se resume a um. Chama-se PSL. E esse partido, muitas vezes, vota de uma maneira mais desorganizada que aqueles do Centrão. Aqui na entrevista ao Jornal da Manhã, o líder Elmar Nascimento lembrou que o governo já foi submetido a 62 votações na Câmara. Em 61, o DEM, seu partido, que não é do Centrão, diga-se, votou com o governo, votou a favor do governo. E agora o que o PSL está criando no Congresso, neste exato momento? Um movimento para no Senado, na votação da MP 870, e isso é importante, seria bom que os nossos, as pessoas que assistem o programa prestassem atenção, porque isso é importante. Ele está fazendo um movimento para que o COAF volte para o juiz Sérgio Moro. Legal, ouviram as manifestações. Sabem o que isso pode resultar? Pode resultar em que esta MP tenha de voltar para a Câmara e então caduque. Se ela caducar, vai por água abaixo o COAF, vai por água abaixo toda a estrutura do governo Jair Bolsonaro, vão por água abaixo os 22 ministérios, voltam 29. Sabe quando caduca essa MP? Semana que vem, dia 3 de junho. Não por outra razão, o presidente Jair Bolsonaro usou sua live para falar: esqueçam o COAF, deixem para lá, é normal perder uma, vamos para a próxima. Mas não.
As ruas pediram o COAF com o Moro. Então, os bravos senadores do PSL vão lutar para o COAF ficar com o Moro, mesmo correndo o risco de jogar o bebê junto com a água da bacia, jogar toda a estrutura do governo por água abaixo, porque vai voltar lá para a Câmara e aí o tal do Centrão, esse que virou a geni das manifestações, vai ser chamado a votar. Como ele vai votar? Como o Centrão vai votar? Vai votar ou vai deixar caducar? Então, a gente precisa ter inteligência na hora de analisar. Não dá para ser só na base do gogó, não dá para ser só na base das palavras de ordem, não dá para ser só na base da torcida, do patriotismo. Precisa ter inteligência, precisa olhar para as coisas e analisar com olhos de ver. Diga lá, Carlos Andreasa. Essa semana, sobretudo a partir da sexta-feira em que o presidente compartilhou aquele texto em que se colocava no papel de vítima das concertações, etc. e tal, foi muito exemplar, significativa de como opera o presidente Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. A lógica da corda esticada para afrouxar em seguida, depois esticar de novo. Ao longo dessa semana, dia sim, dia não, às vezes no mesmo dia, o presidente deu uma pancada no parlamento ou alguma instituição, deu alguma indiretinha ou deu corda para alguma indiretinha e depois recuou, fazendo um agrado, falando em diálogo. Esse é o modus operandi. Será assim sempre. E planta esse cenário de que tenho falado e que é péssimo para um governo, né? Se for um projeto revolucionário, aí outra história, né? Vai se chegar numa ruptura. Mas se a ideia for governar e avançar e tocar um programa reformista, esse ambiente de instabilidade, de confronto, é péssimo. Como é péssima a ideia, serve para um projeto revolucionário. Mas para um governo, para a gestão de um país, a ideia de convocar permanentemente povo às ruas, até o momento em que povo nenhum mais vá, porque isso também acontece, é péssimo. Esse negócio de convocação do povo é engraçado, porque o povo percebe duas coisas, cada um a seu tempo. Primeiro é de que, nessa disputa tribal, para quem leva mais desempregados às ruas, né, o povo entende que o país está parado. A direita chama, a esquerda chama, a minha é maior, a sua é maior. E qual é a mensagem? País parado. País travado, paralisado, um país que não gera emprego para os desempregados. Não tem guerra cultural, não tem batalha narrativa que vença a insatisfação com a economia parada. Não tem. Vejam o caso desse lance do COAF, né? É típico dessa estratégia da corda esticada que gera confusão. São tantos governos. O governo real, né, que governa porcamente, desculpa a expressão, um governo que é incompetente. Aliás, esse negócio de ficar chamando manifestação de rua também é uma forma de encobrir a constatação da própria incompetência. Mas vamos lá, tem um governo que deveria governar, né, e com alguns núcleos virtuosos, e tem um governo que é oposição. Nesse choque, nós temos uma situação em que o COAF pode, nessa luta de levá-lo para o Moro, o que é uma banalidade, pode levar essa MP a caducar e o governo voltar a ter estrutura do Temer. Estão batendo cabeça, porque o presidente numa live dá um sinal numa direção, no outro dia dá em outra direção. E isso chega aos seus líderes. Enquanto isso, a reforma da Previdência vai avançando. E por que vai avançando? Por que o mercado hoje não está reagindo mal ao que aconteceu ontem? Pelo que eu falei no meu comentário inicial também. Porque há uma percepção de que a agenda de reformas, especificamente a reforma da Previdência, anda independentemente do governo. E isso é um problema para o governo. Quando os agentes econômicos percebem que uma reforma como a da Previdência pode ser tocada pelo Congresso com a articulação com o Ministério da Economia, do Guedes, sem o governo, melhor, apesar do governo. É hora de os adultos no Planalto pensarem sobre o caminho que estão tomando. Vai lá, Alexandre, para a gente arrematar o bloco.
Eu quero voltar à entrevista do líder do DEM na Câmara, Elmar Nascimento, que eu acho que foi muito interessante essa entrevista, que foi feita hoje de manhã, no Jornal da Manhã. O amigo ouvinte que não ouviu, eu convido para que dê uma olhada ali no YouTube, no blog da rádio, no site. A entrevista realmente é muito interessante, é muito boa, como parâmetro para o sentimento desses deputados, especificamente do líder do DEM, que é um partido muito importante na Câmara hoje. Controla as duas casas do Congresso, enfim, e está próximo do governo, como bem lembrado pela Vera, apoiou 61 das 62 votações do Congresso, do governo, enfim, votou com o governo. Então, qual que é o ponto que o deputado Elmar Nascimento levantou? Que eu acho que é muito interessante para se entender a política real, como é que é o dia a dia de Brasília, como é que é a política real, além dos slogans, dos bordões, das narrativas, da marquetagem, enfim. O que ele disse? Ele disse o seguinte: olha, a reforma da Previdência, que é um assunto complicadíssimo, e ele, que é um deputado da Bahia, ele fala, lá na Bahia, 80% do meu estado é contra a reforma. É muito difícil explicar para o meu eleitor, para o cidadão que votou em mim, que colocou o deputado lá, que a reforma é boa. Ele diz que apanha o dia inteiro do PT, dos deputados da esquerda, por apoiar a reforma. E aí ele diz o seguinte: olha, eu estou num estado que 80% das pessoas são contra a reforma, inclusive as pessoas que me botaram no Congresso. O PT bate em mim o dia inteiro porque eu estou apoiando a reforma, inclusive contra os meus eleitores. E aí vem as ruas, e vem os governistas, e vem o governo bater em mim também. Ele falou, para onde eu corro, para onde eu fico? Então, é interessante porque, como dito aqui várias vezes, a gente está sempre dizendo isso, é a hora dos adultos entrarem na sala, chegarem na sala, assumirem comando, e a gente tem um pouco mais de responsabilidade no comando do país e dessas discussões. Não é brincadeira, não se aprova reforma da Previdência no Twitter, se aprova no Congresso Nacional. E para aprovar no Congresso Nacional, não é demonizando os mesmos deputados que vão ser necessários no plenário para dar 308 votos 2 vezes para a reforma. Então é bom tomar cuidado. De novo, eu recomendo quem não ouviu que ouça a entrevista feita hoje no Jornal da Manhã com o deputado Elmar Nascimento, onde ele traduz, me parece de uma maneira muito cristalina, o sentimento de parte do Congresso e especificamente daquela parte do Congresso que está predisposta e aberta a aprovar a reforma da Previdência em relação ao tipo de campanha e o tipo de demonização que está sendo feita em relação a eles. Vale a pena olhar, vale a pena lidar com esses assuntos com menos slogan, menos narrativa, menos marquetagem e mais responsabilidade.